Bom dia, hoje a gente vai corrigir aquela compreensão de texto Ode ao Burguês, que vocês viram que eu coloquei na aula de ontem, então para vocês fazerem exercício hoje. Nós vamos ler aqui o Ode ao Burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádega. O homem que, sendo francês, brasileiro e italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condijões, os duques urros, os que vivem dentro dos muros sem pulos e gemem sangue de alguns mil-réis fracos, para dizerem que as filhas das senhoras falam o francês e tocam o printemps com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com tocinho, dono das tradições, fora os que algarismam os amanhãs, olham a vida dos nossos setembros. Fará sol, choverá, ao que não, mas é chuva dos rosais. O êxtase fará sempre sol. Morte à gordura. Morte a desponsidades cerebrais. Morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês tílibre. Padaria suíça. Morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos. Um colar? Conto os 500, mas nós morremos de fome. Come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma. Ó purê de batatas morais, ó cabelo das ventas, ó carecas, ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte à infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos, nem arrependimentos. Sei impertamente aos mesmices convencionais, de mãos nas costas, marco eu o compasso. Ei, depois a 2, primeira posição, marca, todos para a central do meu rancor inebre. Ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio. Morte ao burguês da Giolhos, cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento, sem perdão. Fora, fora, bom burguês. Mário de Andrade, Ode ao Burguês. Então vamos ver aí. Adriano é alusão ao imperador romano como sendo dono do poder. Arlequinal é analogia à roupa de Arlequim, composta de losango, cinza e ouro. Faz referência à instabilidade do clima em oposição à estabilidade do burguês. Giolho, quer dizer joelho, crítica aos fiéis que fazem do compromisso de ir à igreja muito mais um hábito social do que um ato de fé. Printemps, primavera em francês, refere-se ao trecho da obra Antônio Vivaldi, As Quatro Estações. Semitarnamente, continuamente. Túlibre, carro de duas rodas, puxado por um só cavalo, referência ao hábito do burguês, forma de ostentar riqueza. Bom, gente, vocês viram a poesia, o significado das palavras, que tem algumas palavras com significado meio complexo. E aí, número 1, Ode é um poema lírico que faz uma exaltação a alguém ou alguma coisa, num tom alegre. Em Ode ao Burguês, no entanto, aparece um tom diferente do sentido tradicional, porque em vez de exaltar, ele faz criticar. Então, o que classe social são dirigidas as críticas e por quê? Dirige-se à burguesia,
pelas injustiças sociais cometidas no desejo de acelerar o progresso econômico de São Paulo. Que imagens caracteriza essa classe? Burguês níquel, burguês, homem curva, homem nádegas, burguês funesto, burguês mensal, burguês cinema, burguês túlibre e burguês de giolhos, que é aquele de joelhos. Explique o sentido dessa enumeração. Todas as expressões têm o sentido pejorativo de criticar o apego ao dinheiro, ridicularizar os comportamentos da burguesia. Quer dizer, que aquela hipoburguesia que vive de hipocrisia, que vive... ultimamente, eu tenho visto muito essas classes burguesas se chamando homem de bem, mulher de bem, como se outras pessoas não fossem de bem, que na verdade, quando a gente vai ver, muitos desses que se diz do bem é do mal. Porque ser do bem não é ter uma moral representada, ser do bem é aquela pessoa que ajuda o outro, é o ser humano mais justo, é o ser humano que tem preocupação com o outro, com o social, que tenta ajudar as pessoas. Esse que seria o homem do bem. Mas nossos valores hoje estão invertidos também, igual nesse período aí do meado do século XX também. Nós também estamos vivendo o século XX, estamos mais ou menos com 100 anos, vivendo esse período em que surgiu o modernismo. Então, parece que está tendo uma retomada desse Brasil hipócrita, que era o Brasil do meio do século XX. O que representa no poema a caricatura do burguês elaborada pelo autor? Representa a finalidade de demolir os valores burgueses, ridicularizando a burguesia com suas injustiças sociais. 3. Entendendo que a entonação expressa uma avaliação do texto tanto pelo que está dito, escrito, quanto pelo contexto. Qual é a entonação deste poema? É uma entonação agressiva, irreverente, de ódio às convenções burguesas. 4. Do ponto de vista formal, identifique a composição das estrofes, as rimas e outros recursos sonoros. Em que medida esses recursos se opõem às formas tradicionais da poesia? As 7 estrofes apresentam diferentes números de versos, sem métrica, métrica quer dizer que é medida, não tem aquela coisa. Os versos têm medidas diferentes. O ritmo é marcado por recursos sonoros com repetições. Anástrofe. O que quer dizer anástrofes? É repetição da mesma palavra no início dos versos. Os barões, lampiões e etc. Esses recursos se opõem às formas tradicionais por apresentarem regularidade dos períodos literários anteriores. Bom, gente, vocês viram um pouco de diferença. Esse modernismo é bem radical mesmo, é a fase destrutiva do modernismo brasileiro, que é a primeira fase modernista. Eu ainda não falei assim muito em Semana de Arte Moderna, estou dando um pulo, porque a Semana de Arte Moderna foi o evento que inaugurou o modernismo no Brasil. Ela aconteceu no ano de 1922, no mês de fevereiro, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro. Foi um evento que eles marcaram para registrar uma nova forma de fazer literatura, ou de se fazer arte, porque não era só literatura, eram as artes plásticas, como pinturas, escultura, e todas as obras modernas. Inclusive, uma aluna me perguntou por que o nome do colégio que estuda, você chama-se Unidade Moderna, se tem relação com o modernismo, e provavelmente pela estrutura, por uma escola ser diferente, uma escola inovadora, e ela surgiu talvez nesse período aí, ou um pouco depois, mas colocaram moderna. Eu acredito que as pessoas que pensaram nisso foi porque não acharam um nome e disseram, essa escola é moderna e nós vamos chamar de moderna. Modernismo é tudo aquilo que é novo, no período seria isso. Bom, gente, nossa aula termina por aqui. Tenham todos um bom dia.